Olá, queridos alunos! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares. Hoje nós falaremos sobre os vícios de linguagem. Na aula anterior, falamos de um gênero textual digital, online, que é a petição online. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um conteúdo um pouco diferente, que está voltado para a gramática normativa, vícios de linguagem. A gramática normativa não aceita os vícios de linguagem, mas antes de explicar para vocês o que são esses vícios, vamos ler um texto. Uma tirinha do Níquel Náusea, escrito por Fernando Gonzalez. Meu coração morre de paixão por vocêzão. Vocêzão? Não gostou do vocêzão? Achei horrível. Preciso de outra rima. Já sei. Meu coração morre de paixão por tuzão. É o novo Drummond. Vejam, gente, que o primeiro personagem, ele ficou tentando procurar ali uma rima para agradar a pessoa, a outra personagem. Mas observe que ele não teve muito sucesso. Acabou que ele cometeu vício de linguagem. E o que são os vícios de linguagem? São desvios não intencionais da norma padrão da língua, gerando problemas de entendimento do enunciado ou ruídos na comunicação. Gente, como o próprio nome diz, os vícios de linguagem, eles são vícios que nós temos na nossa linguagem, na nossa fala, que muitas vezes não percebemos. Ou muitas vezes esse vício, ele também passa para a escrita. Vamos conhecer agora alguns vícios de linguagem. Observem na tirinha que nós lemos, meu coração morre de paixão por vocêzão. Vocêzão? Não gostou do vocêzão? Achei horrível. Preciso de outra rima. Já sei, meu coração morre de paixão por tuzão. É o novo Drummond. Pessoal, o nome desse vício de linguagem é chamado de eco. No caso, o personagem ele teve a intenção de fazer a rima, só que a rima dele saiu forçada, não saiu nada agradável. O eco é um vício de linguagem que ocorre principalmente na prosa, no texto em parágrafos. Porque no texto em parágrafos, ele não é permitido que você utilize a rima, principalmente em textos dissertativos argumentativos, textos expositivos. Você não pode ficar rimando dentro de um texto em prosa. A rima, ela pode ser utilizada no poema, mas não desse modo como o personagem utilizou, de maneira forçada somente para rimar. O eco é quando você utiliza palavras que têm o mesmo som no final da sílaba de cada palavra. Aí nós temos paixão, vocêzão, tuzão, que ele forçou essa rima. A outra figura de o outro vício de linguagem é o cacófato. O cacófato, cacofonia, refere-se ao mau som que resulta na união de duas ou mais palavras no interior da frase. Você tem o objetivo de passar determinada mensagem, mas quando une duas ou mais palavras, essas palavras elas produzem um som desagradável, gerando outro significado. Vamos entender melhor? Olhem essa tirinha. Pegue meu carro, por favor. Céu tá cinza, né? Não, até que o céu está azul. Gente, observem que o personagem pergunta, o Celta cinza, Celta é o nome da marca do carro, cinza é a cor. E juntando as duas palavras, dá o significado de outra frase, como se ele perguntasse, o céu está cinza, o céu está cinza. E ela responde de acordo como ela entende. Não, até que o céu está azul. Então, no momento em que ele usou o nome do carro Celta e a cor cinza, formou uma nova significação. Logo, o nome disso se trata de cacofonia. Outro exemplo de cacofonia, de cacófato, é a frase Joana tem fé demais nos filhos. Ela tem muita fé nos filhos. Só que ao juntar fé e a palavra demais, muita fé, formou-se outro som, um som desagradável, formando fede, ato de feder, de não cheirar bem, fede mais. Então o nome disso se chama cacofonia.
duas palavras que têm um significado, mas que formou outro, desagradável. Outro vício de linguagem é o pleonasmo. Nossa, como cometemos pleonasmos no dia a dia. O pleonasmo pode ser uma figura de linguagem ou pode ser um vício de linguagem. E o que é o pleonasmo? Pleonasmo é uma repetição com palavras diferentes. Só que se essa repetição ela for intencional, temos uma figura de linguagem, o pleonasmo literário, como Camões em seu poema Ó Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quando ele diz ó mar salgado, o mar já é salgado, só que como se trata de um poema, como ele teve uma intenção, é uma figura de linguagem. O pleonasmo como vício de linguagem, você utiliza sem intenção nenhuma e nós muitas vezes utilizamos repetições desnecessárias sem percebermos, porque se trata de um vício e como vício deve ser evitado. Vamos para um exemplo para vocês observarem como é o pleonasmo vicioso. Sai para fora, Rex! Ela te enxotou com um pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então o que era? Entendi. Levar a saia para fora. Saia para fora. Gente, sair já significa que é para fora. Então, essa expressão se trata de um pleonasmo vicioso. Basta que você diga saia, entre. Não utilize entre para dentro, e sim somente entre, saia, assim como há tantos outros pleonasmos, tantas repetições com palavras diferentes, mas que são faladas no dia a dia de maneira não intencional. Esse é o vício de linguagem pleonasmo. Outros exemplos para vocês de pleonasmo. Pintamos casas a domicílio. Se você vai pintar a casa, você deve se dirigir até a casa, então é a domicílio. Em domicílio. Segundo, proibido o comércio ambulante de camelô sem autorização. Comércio ambulante, já tratamos de camelôs, então também se trata de uma repetição desnecessária. Olha aí a manchete do lado direito, grávida que sobreviveu a acidente está viva. Ela sobreviveu. Se ela sobreviveu ao acidente, ela está viva. Então não seria necessária a informação está viva. Grávida sobreviveu a acidente, sobrevive a acidente. Não é necessário repetir que ela está viva com outras palavras sinônimas de sobreviver. São pleonasmos. E o que é o barbarismo? É o desvio envolvendo erros no emprego de uma palavra, tratando de questões fonéticas, morfológicas ou semânticas. Então, gente, o barbarismo é o erro no emprego de uma palavra na escrita. Observem, conserta, bicicleta, conserta com C, conseta. Conserta, consertar com C, concerto, tem um significado. Um grupo musical está se apresentando. Conserta com S e R depois do E, significa que algo será reparado, será consertado. Então, nessa placa ocorreu um barbarismo. Vamos conhecer outros barbarismos para você entender melhor. Água de coco, 1,50. Epa, mas não está escrito coco. Coco não tem acento. Da forma como está escrito, se lê cocô. Então, água de cocô, 1,50. Isso se trata de um barbarismo, um vício de linguagem que deve ser evitado. Olha outro exemplo de barbarismo que nós encontramos em muitos salões, né? Nós encontramos cortes masculino. Não se escreve com O, masculino, C-U. E feminino, não é feminino, é feminino, M-I-N-I-N-O, e não com E. É um barbarismo, é um erro de escrita que ele é cometido por muitas pessoas e se torna um vício, por acharem que essa é a forma escrita correta. Olha outro exemplo de barbarismo. Atenção, não é permitido carinho na fila de pequenas compras. Para ter o sentido de carrinho, deve ter 2 R's. Com o R, o sentido é de carinho. Também se chama o vício de linguagem barbarismo. Olha o outro, cuidado. Muitas pessoas falam a palavra cuidado, mas o correto é cuidado, com U. Híbrido.
né, que é uma palavra que está muito presente na variação linguística sociocultural, mas a gramática normativa estabelece que o correto é vidro. A variação linguística deve ser respeitada, porém muitas pessoas utilizam na escrita a palavra vrido, sendo que a escrita correta dessa palavra é vidro. Trata-se então de um barbarismo. Vamos conhecer mais um vício de linguagem, a ambiguidade, que é o duplo sentido de uma palavra ou uma expressão. Mas lembrem, gente, que a ambiguidade, como vício de linguagem, é quando esse duplo sentido ele é usado sem intenção, ele é não intencional. Quando a ambiguidade tem intenção, como no anúncio publicitário, que é muito utilizada a ambiguidade, já não se trata de um vício. Como vício, a ambiguidade e os outros vícios aqui explicados para vocês, eles não têm a intenção, eles saem da nossa boca, na nossa fala, por vício. Olhem a tirinha. Ai, dei uma bruta topada. Que foi, mãe? Agora estou com esse belo galo na cabeça. Com um belo galo na cabeça? Diga quem é esse miserável? Né? A tirinha, ela teve a intenção de tratar da ambiguidade, mas o objetivo aqui para eu falar para vocês é que se você usa o duplo sentido sem intenção numa fala, num contexto maior, então você utilizou da ambiguidade como vício. A palavra galo na cabeça, que representou machucado, que acabou crescendo um nó, e o outro animal entendeu como se estivesse pensando amorosamente em um bicho, né? Ficou com ciúmes. Nesse caso foi intencional, tá? Olha outro exemplo de ambiguidade, porém na tirinha está com intenção. Quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então a palavra vendo veio no sentido de ver e veio no sentido de vender. Logo, ocorreu a ambiguidade. Para a gente finalizar, vamos falar de mais um vício de linguagem, que é o solecismo. O solecismo é o desvio que envolve erros de sintaxe na construção de um trecho ou combinação de palavras. Esse solecismo pode ser de concordância, de regência, de colocação e de má estruturação. O solecismo ele está relacionado à escrita também. Olhem o exemplo, a gente somos inúteis. Essa é uma frase de uma canção muito conhecida, da banda Legião Urbana. A gente somos inúteis. No caso, se essa frase se trata da canção, houve uma intenção, logo não é vício. O solecismo como vício de linguagem, ele é utilizado, essa má concordância, má regência, má combinação de palavras, é utilizada de maneira não intencional. Olhem o exemplo dessa manchete que aparece. Aí ocorreu o vício. Professor pode entra em greve contra exame. Não é pode entra, pode entrar. Então houve aí um erro de concordância do verbo com o sujeito. Pode entrar. O solecismo, gente, outro exemplo, quando uma pessoa diz não impeça-me. É um solecismo, é um vício de linguagem, querer utilizar o pronome depois, não impeça-me. Porém, tem uma regra que diz que o não atrai o me, então o correto deveria ser não me impeça. Pelo fato de usar muito, não impeça-me, não faça-me, é um vício de linguagem, chamado solecismo, porque usou o pronome de maneira inadequada, mas por um vício da fala, e não por seguir a regra gramatical. Espero que vocês tenham entendido sobre os vícios de linguagem e a partir de hoje observem na nossa linguagem, na sua linguagem, na linguagem do colega, como há vícios de linguagem, repetições desnecessárias, palavras que são trocadas por outras, duplo sentido não intencional. Esses são os vícios de linguagem. Não esqueçam que eles devem ser evitados. Para assistir novamente essa aula, acessem o portal Eduquiacre. Obrigada!